Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Thalessa e o tema da nossa aula de hoje é pontuação. Bom, antes de nos aprofundar nos sinais que marcam pontuação em um texto escrito, é preciso diferenciar dois termos importantes ao processo de linguagem, isto é, a capacidade humana de estabelecer comunicação das mais variadas formas. Então, por um lado, temos a língua, que é um conjunto de códigos e palavras específicas para que se estabeleça comunicação, que esta é organizada por regras gramaticais. Enquanto isso, por outro lado, temos a fala, como uma forma particular de como os seres humanos são capazes de estabelecer essa comunicação. Então, note que nessa comunicação oral, ou seja, no processo de fala, os recursos de expressão, eles são diversificados e conseguimos expressar certas emoções pela entonação, pela melodia, pela pausa. E como esse mesmo objetivo, a pontuação ela é utilizada, pois pontuando determinada sentença, nos aproximamos da entonação oral e dessa forma todos os sinais de pontuação, eles asseguram o efeito de sentido de um determinado enunciado. E eu pergunto a você sabe o que são os sinais de pontuação? Então, de forma resumida, os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como entonação, melodia, pausas e etc. Agora, vamos conhecê-los e também conhecer a função de cada um deles dentro do texto. Vem comigo! O ponto. Então, o ponto ele indica o final de uma frase declarativa. Vejamos. Lembro-me muito bem dele. Também ele serve para separar períodos entre si. Exemplo, fica comigo, não vai embora. E também é utilizado nas abreviaturas de Avenida e Vossa Excelência. Dois pontos. Bem, o dois pontos ele inicia a fala dos personagens. Exemplo, então o padre respondeu, parta agora. Então vocês podem observar, o dois pontos, que ele dá essa ideia de iniciar a fala do personagem. É utilizado também antes de apostos ou orações apositivas, enumeração ou sequência de palavras que explicam e resumem ideias anteriores. Exemplo, meus amigos são poucos. Fátima, Rodrigo e Gilberto. Então, os dois pontos, ele serviu, para exemplificar quem são os amigos, quem são os poucos amigos, que no caso é Fátima, Rodrigo e Gilberto. O dois pontos também é utilizado antes de citação. Vejamos os exemplos. Como já dizia Vinícius de Moraes, que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Reticências. A reticências ela indica dúvidas ou hesitação do falante. Exemplo, sabe, eu queria te dizer que esquece. Interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Exemplo, alô, João está? Agora não se encontra, quem sabe se ligar mais tarde. Então, a frase, como vocês podem ver, a reticência, ela marca essa incompletitude da frase, Logo, a frase completa seria, quem sabe se você ligar mais tarde, ele esteja. Ao fim de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Vejamos o exemplo. Sua tez, alva e pura, como um foco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa. Parênteses. Então, o parênteses ele serve para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Exemplos. Na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ocorreu inúmeras perdas humanas. Então, aqui vocês podem observar, que isolou a data de quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Na segunda frase, uma manhã lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera, acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. Então, aqui vocês podem observar, o isolamento utilizado, pelos parênteses para explicar o caráter dessa frase, que era justamente de Joca lembrar-se como se fora na véspera,
em uma manhã lá no Caipó, onde ele acordava depois de uma grande tormenta no fim do verão. Ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação ele ocorre após o vocativo. Mas o que é o vocativo? Então, o vocativo são termos isolados da oração que cumprem a função de chamar a atenção do interlocutor ou de colocá-lo em evidência, como vocês podem observar, né? Após o vocativo, ele houve o ponto de exclamação. Após o imperativo. Então, o que é imperativo? Imperativo é o termo que expressa ordens, dão sugestão, conselhos ou instruções, como vocês podem observar no exemplo cale-se. Após a interjeição. Então, a interjeição são frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo ou ainda descrevem ruídos, como vocês, por exemplo, podem observar no ufa e ai. Após palavras ou frases que denotem caráter emocional, como vocês podem observar, que pena. Ponto de interrogação. Então, o ponto de interrogação, ele é aplicado em perguntas diretas, como por exemplo, como você se chama? E às vezes, ele é juntamente aplicado com o ponto de exclamação, por exemplo, quem ganhou na loteria? Você? Eu? Então, logo observamos que ao mesmo tempo em que ele expressa uma pergunta, ele expressa também uma surpresa que é identificada pelo sinal de exclamação. Vírgula. A vírgula é usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Como podemos observar no exemplo, Lúcia, esposa de João, foi a ganhadora única da cena. Ou seja, quando ele fala em Lúcia, não é apenas Lúcia ou qualquer Lúcia, é também a esposa de João, que foi a única ganhadora da cena. Então, a partir disso, podemos concluir, né, que quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de uma vírgula, como podemos observar nos seguintes exemplos. Não se separa predicado de sujeito, objeto de verbo, adjunto adnominal de nome, complemento nominal de nome, predicado do objeto, oração principal da subordinada substantiva, desde que esta não esteja apositiva ou nem apareça na ordem inversa. Vírgula. Então, a vírgula é utilizada no interior da oração nas seguintes situações: separar o vocativo. Vejamos os exemplos. Maria, traga-me uma xícara de café. A educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país. Então, aqui podemos observar, né, a vírgula separando os vocativos Maria e educação. Separar alguns apostos. Então, apostos é o termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal que já foi mencionado anteriormente na oração. Vejamos. Valdete, minha antiga empregada esteve aqui ontem. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Exemplos. Chegando de viagem, procurei por você. As pessoas muitas vezes são falsas. Separar elementos de enumeração. Exemplo. Precisa-se de pedreiros, serventes, mestre de obras. Isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo. Exemplo, amanhã ou melhor, depois de amanhã, podemos nos encontrar para acertar a viagem. Então, como vocês podem observar, a vírgula, ela isolou, né, a expressão ou melhor, que tem um caráter explicativo, que diz que será depois de amanhã que eles poderão se encontrar para acertar a viagem. Separar conjunções intercaladas. Exemplo, não havia, porém, motivo para tanta raiva. Então, o porém, ele é essa conjunção intercalada, certo? Separar o complemento pleonástico antecipado. A mim, nada me importa, ou seja, o complemento pleonástico antecipado é a mim. Isolar o nome de lugar na indicação de datas. Por exemplo, Lago da Pedra, 18 de março de 2021. Então, vocês podem observar, né, que foi isolado o nome
da cidade, que é o local, da data daquele dia. Separar termos coordenados assindéticos. Então, o que são termos assindéticos? Então, esses termos, eles apresentam conjunção, certo? Como vocês podem observar. Lua, lua, lua. Por um momento, meu canto contigo perpetua. Então, aqui, os termos coordenados assindéticos são lua, 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 pois não apresenta, na verdade, né, conjunção. Segundo caso, marcar a omissão de um termo, que é normalmente, né, de um verbo. Exemplo, ela prefere ler jornais e eu revistas. Ou seja, no segundo, né, você pode observar que houve a omissão do verbo preferir. No caso, ficaria ela prefere ler jornais e eu prefiro ler revistas. Em termos coordenados, ligados pelas conjunções e, ou e nem, é dispensado o uso da vírgula. Exemplo, conversaram sobre futebol, religião e política. Não se falavam nem se olhavam. Ainda não me decidi se viajei para Bahia ou Ceará. Então, aqui vocês podem observar que, por possuírem as conjunções e, ou e nem, a vírgula, ela é dispensada. Entretanto, se essas conjunções aparecerem repetidas com a finalidade de dar ênfase, o uso da vírgula, ele passará a ser obrigatório. Vejamos o exemplo. Não fui nem ao velório, nem ao enterro, nem à missa do sétimo dia. Ou seja, a vírgula serviu, né, para dar essa ideia exatamente de ênfase, que ele não foi nem ao velório, nem ao enterro e nem à missa do sétimo dia. A vírgula entre as orações ela é utilizada na seguinte situação. Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Exemplo, meu pai, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro. Então, aqui podemos observar que a vírgula, ela separou a oração subordinada adjetiva explicativa quando isolou, né, de quem guardo amargas lembranças, que é de quem? Do meu pai. Separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Então, se as assindéticas são as que não possuem conjunções, as sindéticas possuem conjunções, exceto as iniciadas pela conjunção e. Exemplo, acordei, tomei banho, comi algo e saí para o trabalho. Ou seja, aqui temos um caso de oração coordenada sindética, tá? Porque podemos observar ali a conjunção e. Estudou muito, mas não foi aprovada no exame. Então, aqui trata-se de uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não possui a conjunção e. A vírgula entre as orações ela é utilizada na seguinte situação. Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Exemplo, meu pai, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro. Então, aqui podemos observar que a vírgula, ela separou a oração subordinada adjetiva explicativa quando isolou, né, de quem guardo amargas lembranças, que é de quem? Do meu pai. Separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Então, se as assindéticas são as que não possuem conjunções, as sindéticas possuem conjunções, exceto as iniciadas pela conjunção e. Exemplo, acordei, tomei banho, comi algo e saí para o trabalho. Ou seja, aqui temos um caso de oração coordenada sindética, tá? Porque podemos observar ali a conjunção e. Estudou muito, mas não foi aprovada no exame. Então, aqui trata-se de uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não possui a conjunção e. Porém, vale ficar atento para os 3 casos em que se usa a vírgula antes da conjunção e. Vejamos. Quando as orações coordenadas elas possuírem sujeitos diferentes. Exemplo, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, como vocês podem observar, né, ela foi usada para separar os sujeitos diferentes, que são eles, os ricos e os pobres. Quando a conjunção e vier repetida com a finalidade de dar ênfase, ou seja, o que conhecemos como polissindeto,
Exemplo, e chora, e ri, e grita, e pula de alegria. Em terceiro caso é quando a conjunção e assumir valores distintos que não retratem sentido de adição, mas sim de adversidade, consequência, por exemplo. Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovado. Ou seja, aqui temos um sentido, né, não de adição, mas sim de consequência, por a pessoa ela ter estudado tanto e mesmo assim não conseguir ser aprovada. Outro caso em que a vírgula é utilizada entre as orações é nas seguintes situações: separar orações subordinadas adverbiais, sejam elas reduzidas ou desenvolvidas, principalmente se estiverem antepostas à oração principal, certo? Exemplo: no momento em que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais, e fugindo com o corpo apresentou o gancho, o selvagem José de Alencar. Então, aqui podemos observar, né, que a vírgula ela separou a oração subordinada adverbial no momento em que o tigre se lançava. Separar as orações intercaladas. Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em estar plantando-a. Então, aqui podemos observar, né, que a vírgula ela separou as orações intercaladas. E ela em disse o velho. Mas vale uma observação, né, a ser feita, que é que essas orações elas poderão ter suas vírgulas substituídas por um duplo travessão. Exemplo: Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em estar plantando-a. E também ela é utilizada para separar as orações substantivas antepostas à principal. Exemplo: quanto custa viver? Realmente não sei. Então, aqui podemos observar, né, que a vírgula ela separou a oração substantiva anteposta à principal, que é a quanto custa viver. Ponto e vírgula. Então, é utilizado para separar itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência, etc. Ou seja, exemplo, são penalidades disciplinares, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Capítulo 5 das penalidades referente ao direito administrativo. Então, aqui podemos observar, né, que a vírgula, o ponto e vírgula, ele está sendo utilizado para separar os itens da lei, né, do artigo 127 das penalidades disciplinares. Separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já tenham sido utilizado a vírgula. Exemplo: o rosto de tez amarelenta e refeições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso, o Visconde de Ilhomerim, Visconde de Tauane. Então, aqui podemos observar, né, que as orações coordenadas é muito extensas, elas foram separadas pelo ponto e vírgula. Travessão. Bem, o travessão, ele é utilizado para dar início à fala de um personagem. Exemplo: o filho perguntou. Aí, pai, quando começarão as aulas? Ou seja, aqui o travessão ele marcou esse início, né, da fala do personagem do filho que faz uma pergunta ao seu pai. Indicar mudanças do interlocutor nos diálogos. Exemplo: doutor, o que tenho é grave? Não se preocupe, é uma simples infecção, é só tomar um antibiótico e estará bom. Então aqui podemos observar, né, a mudança do diálogo dos interlocutores, que primeiramente quem falava era o paciente e depois o travessão ele marca a fala do doutor. Unir grupos de palavras que indicam itinerários. Então, itinerários diz respeito a uma distância ou caminho a ser percorrido, certo? Exemplo: a rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado. Então, o travessão ele indica, né, esse itinerário entre Belém e Brasília, ou seja, o caminho, né, a ser percorrido, a distância. E também o travessão ele pode ser substituído, né? Na verdade, ele pode ser usado em substituição à vírgula em expressões ou frases explicativas. Por exemplo,
Xuxa, a rainha dos baixinhos, será mãe. As aspas. Bem, as aspas, elas servem para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Exemplos: Maria ganhou um apaixonado ósculo do seu admirador. Ou seja, ósculo é um neologismo, ou seja, é a palavra criada, né? Uma nova palavra criada que significa o mesmo que beijo. A festa na casa de Lúcia estava chocante. Então, aqui podemos observar que trata-se de uma expressão popular chocante, dizer que serve, né, para dizer que algo estava muito bom, além do normal. Conversando com meu superior, dei a ele um feedback do serviço a mim requerido, ou seja, o feedback ele é um estrangeirismo, por isso, né, está isolado pelas aspas, que quer dizer, o feedback é a mesma coisa que resposta. Indicar uma situação textual, exemplo: ia viajei 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Então, uma dica, né, a se ressaltar é que se dentro de um trecho já destacado por aspas, se fizer necessária a utilização de novas aspas, estas aspas elas serão simples e não duas, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre pontuação e o emprego desses sinais de pontuação no texto, certo? Espero que vocês possam ter compreendido e ficamos por aqui e até a próxima.